No último fim de semana, recomeçou o desafio para acessar o ensino superior em diversas instituições de ensino espalhadas pelo Brasil. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, vai ser aplicado em 2 dias. Os trabalhos começaram no domingo, dia 3, e continuam no próximo dia 10. São mais de 4.300.000 candidatos inscritos. Mais de 10.000 locais de prova distribuídos entre 1.753 municípios. O exame é um dos principais caminhos de acesso ao ensino superior, fundamental para a realização dos sonhos de milhares de pessoas. Para isso, é preciso estar preparado. E como os estudantes se prepararam? Quais os principais desafios enfrentados neste caminho? E a relevância de programas de incentivo? Como políticas públicas podem ajudar a ampliar o acesso e o êxito dos alunos no exame, favorecendo uma educação mais inclusiva e igualitária. É o que vamos discutir no Contraplano de hoje. Olá, estamos começando mais uma edição do Contraplano, sempre debatendo assuntos de interesse da população. Nosso tema hoje é o Enem, preparação e incentivo como transformadores de vidas. Para esta conversa, convidamos o coordenador do preparatório Pais Enem, Daniel Oliveira, o educador e gestor escolar, o Wilson Chagas, e a supervisora de educação do SESC, Helenildes Figueiredo. Quero começar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, me dirigindo primeiro ao Daniel. Daniel, queria primeiro que situasse a respeito da formatação do Enem neste ano. Já tivemos o primeiro dia ocorrido. Em relação a edições anteriores, alguma novidade? Bom, em relação ao ano anterior, nós não tivemos mudanças no formato da prova. A quantidade de questões é a mesma, a questão da própria redação também não mudou muito. O que a gente tinha mais ou menos de previsão do que ele poderia estar colocando, entendeu? Então, assim, foi uma prova bem tranquila, sem muitas mudanças relacionadas ao que o edital traz, entendeu? Isso, de alguma forma, altera nesse quesito da preparação do estudante? Ou, por exemplo, quem fez o segundo ano do ensino médio em 2023, que já tenha feito o Enem no ano passado, este ano, de certa forma a preparação é a mesma ou ele precisou de alguma forma fazer alguma mudança ali, se adaptar? Quando a gente vai pegar os temas que aparecem com mais frequência dentro de cada componente, nós percebemos que a gente tem um certo padrão ali. Então, se o aluno ele começa a focar naqueles temas que aparecem com mais relevância, com mais frequência, ele certamente acabou fazendo uma boa prova, porque não foge muito desse padrão. Professor Wilson, em relação à preparação dos alunos, da unidade que o senhor trabalha, primeira pergunta, na realidade, além da unidade que o senhor já está, de certa forma, historicamente ligado, há muito tempo, o senhor trabalha na formação, preparação de outros estudantes também? Nós temos um trabalho já consistente na escola de preparação dos alunos lá da nossa escola para o Enem, com um plano de ação diferenciado. Desde o início do ano, já está dentro do plano de ação da escola, se dá um foco específico para os alunos do terceiro ano, já preparando para os vestibulares, tanto o Enem quanto o PAS, o EMA. Além disso, já há 2 anos, a escola cedia um cursinho comunitário que atende aos jovens da comunidade que não têm condições de pagar um cursinho particular e, de certa forma, precisam muito mais ainda se preparar para esses vestibulares, E, inclusive, nós temos uma preocupação muito grande de estar desenvolvendo permanentemente ações de incentivo para que, inclusive, não desistam, acreditem, perseverem no seu objetivo, que é acessar a universidade e, de preferência, uma universidade pública. Eu acredito que tanto em um trabalho como o outro, quem está envolvido se coloca no máximo justamente para deixar cada um dos estudantes
o máximo possível preparados para a prova. Sim, sim. Os professores, a coordenação pedagógica tem uma preocupação muito grande, inclusive, de internalizar nos alunos, vou falar especificamente do Maria José Aragão, por conta, inclusive, da patronesse da escola, de que eles internalizem o espírito guerreiro, a história de vida da própria Maria Aragão, como exemplo de superação, né, para acessar as faculdades. E tem um lance interessante no caso da nossa escola. Este ano nós estamos com um professor de língua portuguesa que foi aluno da escola, Maravilha. Lá no ensino fundamental, não fez o ensino médio na nossa escola, porque na época não tinha, foi para outra escola, fez universidade, foi estagiar fora do país e voltou, fez o concurso público do Estado, foi aprovado e disse que o grande sonho dele era voltar para o Maria José Aragão para ensinar, né, para os jovens, inclusive a partir da experiência que ele teve na nossa escola, de que é possível, né? Então isso é um grande exemplo que nós temos na comunidade. Contrapartida social, que eu acho que é fundamental também, nesse momento, nós colocarmos nessa galera mais jovem o que significa acessar o ensino superior e que retorno tem que ter isso para o seu próprio território, né? Transformação, mudança cidadã, isso é muito importante. Esses exemplos acabam se repetindo em outras instâncias, em outros locais, de forma que até mesmo instituições que se imagina que não tem como prioridade o ensino, mas trabalha também com o ensino como uma forma de reforçar, como é o caso do Serviço Social do Comércio, o SESC, né, Helenildes? Como é que tem sido o envolvimento do SESC nessa parte educacional, no que oferece de parte educacional, nessa preparação para o Enem? Como é que foi? Então, o SESC já oferta o curso pré-vestibular há 29 anos. Então, assim, tem uma longa história aí, né, de preparativo para os processos seletivos. E, assim, a cada ano é um desafio, né? Nós pegamos uma turma nova, que é uma turma que a gente precisa preparar mesmo bem na base, né, fazer uma base boa e para poder desenvolver os demais conteúdos que virão aí ao longo do ano. Mas é sempre um desafio muito bom, porque ao longo do tempo também nós observamos que o retorno é muito importante também, né? Os números de aprovações, eles são satisfatórios, a gente atende um público que é específico, que normalmente são os trabalhadores do comércio, seus dependentes, mas também alunos de escola pública, né? Então, assim, são alunos que estão em uma faixa social aí carente, né? Que precisam desse apoio, principalmente porque o nosso curso é gratuito, né? São pessoas que muitas das vezes trabalham como atendentes, balconistas, são pais, mães que trabalham nesse setor, que têm o sonho de ver o filho entrar na faculdade, na universidade, e aí o SESC abre essa porta, justamente para oferecer com qualidade. Exatamente. Quando nós dissemos que são alunos, ou melhor, são dependentes de comerciários, né, é justamente isso. O comerciário, ele tem também essa chance de participar do processo seletivo, ou melhor dizendo, do cursinho preparatório, mas hoje o nosso grande público são os filhos, os netos, porque também, né, nós recebemos esse público que estão aí, vamos dizer assim, nessa empreitada, né, para o acesso às universidades e faculdades. Certo. Daniel, como é que é o funcionamento do preparatório? Já porque ele trabalha com as duas vertentes, né? O Enem, que tem esse campo bem macro, mas também trabalha com o mais específico, que é o PAS, com a preparação do acesso à universidade estadual. Em relação à preparação, o governo do estado, por meio da Secretaria de Educação, em julho a gente começa o terceiro ano tira férias, né, Wilson? A gente até sempre chama o Wilson para realmente dar o não suporte, tira né? férias, o Não, pessoal não tá tira, lá. não tira. Nós, só para ter uma ideia, nós temos nesse período de julho, ó, 24 mil estudantes nos 217 municípios participando dessa atividade que, tipo, ele não é obrigado a participar. Mas como já é uma ação que é uma marca... É a marca da SEDUC. Da SEDUC, então a gente percebe o quê? Que um aluno vai falando para o outro e a partir desse momento a gente acaba tendo um aumento no público de um ano para o outro.
Depois do terceirão, que acontecia em julho, nos primeiros 15 dias de julho, nós começamos a transmitir de segunda a sexta um preparatório PAS, Enem e UEMA. Como foi feito esse preparatório? Nós pegamos as questões apenas do Enem e da UEMA. Então, vamos supor, eu sou professor de Química. Então, eu peguei as questões de Química que apareceram no Enem, as questões de Química que apareceram na UEMA, e nós resolvemos essas questões comentando todas essas questões. Porque, assim, é muito importante que o aluno faça uma preparação porque ele está encontrando, porque ele vai encontrar. Então, ali ele já tem mais ou menos um norte. Sim. Então, são mais de 1000 questões gravadas. Então, é um material muito rico em conteúdo para que o aluno possa fazer essa preparação. E, além disso, nós temos um curso de redação na plataforma Gonçalves Dias, um curso de redação direcionado para o Enem. São 20 aulas direcionadas para o Enem, 20 aulas direcionadas para o UEMA. Então, aquele aluno, por exemplo, que não tem a possibilidade de estar lá com o Wilson, estar numa outra escola e que não tem essa oferta como o Maria Aragão oferece, ele pode, de uma forma remota, fazer sua preparação. Porque quando a gente montou esse preparatório, é pensando no aluno da nossa rede, com as dificuldades que a nossa rede tem. Sim. Entendeu? Com as vantagens, com as desvantagens. Então, essa preparação visa justamente esses estudantes. E agora nessas semanas a semana que antecedeu a primeira prova, a primeira aplicação, o primeiro dia, nós tivemos lives de segunda a sexta, estão acontecendo as lives. A próxima semana agora, para o segundo dia, mais uma vez, das 7h30 às 9h30, nós vamos ter lives, matemática, química, física, biologia. Então você pode interagir, falar com o professor, tirar suas dúvidas. Então, de segunda a sexta, estamos esperando você na plataforma Gonçalves Dias para fazer parte dessa preparação. E só para reforçar essa questão do terceirão não tira férias, é um programa da SEDUC na pegada dos cursinhos. Sim. São professores de ponta, de cursinho. E o que é feito? Se transforma esse momento que seria de férias numas aulas em que elas, apesar de serem puxadas, vamos assim dizer, mas elas têm todo um atrativo para isso. Por exemplo, eles são recepcionados na rede inteira com café da manhã bem surtido. Eles têm o primeiro momento de aula, tem uma recreador, cada polo, cada escola tem um recreador para desenvolver uma atividade de recreação, de relaxamento. Sim. Depois eles continuam com a aula, recebem um lanche também reforçado, e depois tem mais um momento de recreação, que é para também ir desestressando e eles dizerem assim, eles pensarem assim, perceberem assim, bem, eu estou estudando, mas é um momento também que eu vou estar junto com meus pares, com meus amigos, eu vou estar descontraindo. E tem um lance também, são 100, 120 vagas por escola, por polo. Então, e no caso do Maria José Aragão, nós recebemos alunos das outras escolas do entorno, que nós temos, enquanto gestão, temos uma preocupação de tornar o espaço agradável, aprazível, acolhedor, para que eles se sintam, inclusive, alunos de outras escolas, se sintam em casa e participem efetivamente das aulas. E o resultado, ele é muito bom. A gente vê, depois do resultado dos vestibulares, a gente vê a resposta, o feedback deles, daqueles que participaram, dizendo, olha, valeu a pena. Foi importante ter feito esse momento para poder contribuir para a nossa preparação para esses vestibulares. Porque hoje o professor já não é mais professor, só o professor, né? Não é. Ele tem que ser um motivador, incentivador, psicólogo. E ele tem que estar ligado, tem que estar antenado do que essa juventude, da forma que essa juventude aprende. Não adianta. Agora, claro, a gente não pode também desistir de certas metodologias que nós já temos há bastante tempo que surtem efeito, né? Hoje em dia se fala muito do projeto de vida, né? No novo modelo, no modelo do novo ensino médio, se fala muito do projeto de vida. Dentro desse projeto de vida é o estabelecimento de um plano de estudo, né? De que maneira a gente vai fazer com que eles alcancem o que eles querem. Evidentemente que muda, né, André? Sim. Muda. Hoje eles querem ser
advogados e amanhã podem querer ser jogadores de futebol. Você está entendendo? As meninas dormem querendo ser psicólogas e acordam querendo ser digital influencer. Né? E aí você tem que estar preparado para isso também. Inclusive observando o mercado de trabalho no geral. Né? Então hoje o professor ele tem que estar antenado nesses pontos. Não pode ser só aquilo. E também, eu digo sempre assim, que é um ano sacrificante para um futuro brilhante. É o mantra que se canta para eles sobre isso, né? Porque tem dia que de fato cansa, desgasta muito, né? E nesse momento de preparação, se a aula realmente não for atrativa, Não né, fica. Wilson? O aluno Não vai trazer o rendimento esperado, né? Por isso, como o Wilson falou no nosso terceiro ano Tira Férias, a importância do arte recreador, que está lá com a gente, de fazer essas atividades lúdicas no início, para desestressar mais o aluno, trazer o aluno para a escola, porque ele quer participar de todas as atividades, entendeu? E tem uma coisa rapidinho, tem uma coisa que eu inclusive como educador, além de gestor da escola, mas como educador, eu sempre faço questão de estar todos os dias, no início das aulas do terceiro ano Tira Férias, e faço uma fala motivadora, né? Levo alguma coisa nesse sentido. Normalmente é a série que o gestor acompanha mais ao terceiro, não precisa estar ali o tempo todo. Tem que ser. Porque esse fator engajamento é primordial para esse trabalho, né? A gente observa que quando o aluno chega no início do ano, ele vem com muita disposição, aquele sonho vem aí firme. E assim, com o passar dos dias, dos meses, vai vindo o cansaço físico e também psicológico, né? Por conta da pressão, toda a preocupação que é se dedicar durante um ano para praticamente 2 dias decisivos, né? Então, assim, manter esse aluno engajado, fazer com que tenha atividades para além da sala de aula é extremamente importante nesse processo preparatório. Como, por exemplo, lá nas nossas atividades, os nossos trabalhos, nós temos as aulas que acontecem durante de segunda a sexta, né, na unidade, mas temos também aulas de campo, temos também o que nós chamamos de conversa aberta, porque isso é muito importante nesse processo, estabelecer esse diálogo para que os alunos se sintam confiantes, estimulados, e aí a gente sempre traz um psicólogo, né, traz uma pessoa que possa ouvi-los e orientá-los, né, são adolescentes, adultos, muitas das vezes, que estão passando ali por dificuldades graves emocionais. E se não tiver esse apoio, acaba desistindo. E que os alunos acabam tendo um resultado negativo na prova com o próprio nervosismo, né? Então essa ideia do psicólogo é muito interessante por conta disso, essa preparação para que eles se mantenham calmo ali no momento da prova. Vamos falar sobre as várias possibilidades de se trazer essa atenção dos alunos. E aí, professor Wilson, eu quero tratar especificamente com o senhor, porque o Maria José Aragão é uma referência também na questão das artes, que auxilia muito. Mas, de fato, a sua resposta vai ser dada no próximo bloco, que é o momento da nossa primeira parada no Contraplano de hoje. Primeiro intervalo e já voltamos para a nossa conversa. Estamos de volta com o Contraplano. Hoje, debatendo Enem, preparação e incentivo como transformadores de vidas. E aí, no final do primeiro bloco, professor, eu me voltei para o senhor para falar sobre as várias possibilidades de se trabalhar não somente o conteúdo, mas o estímulo, o incentivo com o aluno que vai encarar essa maratona de 2 dias de Enem. Já passou o primeiro dia, ainda falta o segundo dia. E aí eu queria saber, dentro da escola, eu até toquei nesse fato de usar a arte, mas são várias as possibilidades de se fazer isso. Como é que é feito, né, assim, sobre a sua ótica, sobre a sua orientação, as sugestões que são trazidas, possibilidades de se dinamizar dentro de sala para que esses alunos consigam absorver o conteúdo de forma mais fácil e também ficarem mais relaxados a ponto de conseguir traduzir esse conteúdo na prova. Tem umas coisas que são fundamentais aí, que hoje em dia as tecnologias elas ajudam muito nesse processo, né? Então, você pegar um conteúdo que é um pouco mais complicado ou mais extenso e você trabalhar através, inclusive, de uma aula que já está estruturada, de
no YouTube, ou mesmo como na plataforma Gonçalves Dias. Isso é bacana. A outra coisa também, eu digo sempre que todo professor, né, André, ele tem que ser um bom contador de história. Então, você pega um conteúdo e você vai conseguindo contextualizar numa determinada situação. E também o espaço da sala de aula, ela não precisa ser tão somente as 4 paredes, o espaço físico, né? Sim. Hoje a gente aprende, sempre se aprendeu em todos os lugares. Então, no caso da nossa escola especificamente, a gente parte do slogan da escola que diz que aqui se cultiva educação e arte para colher cidadania. Então, isso de fato acontece. A escola tem uma pegada da pedagogia de projetos, onde as coisas vão sendo ensinadas com uma carga maior de sentido para a sua vida, né? Então, daí já ajuda muito. Por exemplo, no momento, nós estamos próximo da Semana Nacional da Consciência Negra. Então, nós temos um projeto chamado Afroarte, em que se trabalha a história e a cultura africana e afro-brasileira de uma forma acadêmica. Eles têm um formato acadêmico, com banner, cumprindo as normas da BNT e tal, e tem uma parte da nota que é um trabalho artístico-cultural, né? Eles vão, por exemplo, contar a história de um reino de África, de um império ou de uma região de África de forma artística. E aí é um aprendizado que fica para a vida toda, porque inclusive tem outros aprendizados que estão dentro dele, como trabalhos manuais, sonoplastia, figurino, pesquisa desses materiais, um trabalho de arte mesmo para isso, né? E tem um outro aspecto também que é muito importante a gente ressaltar, é de que a arte, ela nos tira do lugar comum, Sim. de qualquer forma, né? Ela nos provoca, ela nos instiga, ela nos emociona, todas as linguagens artísticas. Que eu digo uma música, como não trabalhar um conteúdo de história, um conteúdo de língua portuguesa, um conteúdo de geografia, ou mesmo da área das exatas e natureza, através de uma música, através de um filme, né? Então tem essas estratégias que você pode utilizar, que vai surtir muito efeito. Uma outra coisa também, que eu acho que é o grande gargalo da educação, os meus colegas vão de concordar, que é a questão da leitura. Sim. Todo mundo reclama de que as pessoas não leem. Então, é necessário que se desenvolva atividades de estímulo à leitura. E algo que é muito importante para a redação. Claro, para quem vai fazer a redação é algo claro. muito importante. E nessa geração que está muito de redes sociais, Sim. em que a linguagem é curta, é rápida, porque a própria tecnologia exige, então você tem que estimular a leitura, senão na hora de produzir vai ficar muito mais difícil. Então eu vejo que a arte, ela está presente nisso tudo. Uma outra coisa também é você apelar para o imagético. O ambiente em que eles estão inseridos, as informações têm que estar sutilmente nesses espaços, e pode ser através de uma tela, pode ser através de um cartaz, pode ser através de uma mensagem, vai estar ali e é um aprendizado de qualquer forma. O que o Wilson fala, só complementando. Fique à vontade. O que o Wilson fala sobre trazer a arte, né, para dentro desse contexto da aprendizagem num cursinho preparatório é extremamente importante. O SESC tem vários programas de atuação, um deles é o programa Cultura. Então, assim, torna-se um diferencial para os nossos alunos essa vivência com a arte, com a cultura durante todo o ano. Por quê? São inúmeros projetos que o SESC oferece dentro do programa Cultura, em várias linguagens, artes visuais, cinema, teatro, e todos esses projetos estão linkados com o curso. Então, os alunos estão, ao longo do ano, vivenciando. Para além do conteúdo, é a experiência, a fruição, né? A relação com o outro e com a arte. Então, isso a gente percebe que se torna um ponto diferencial para quem pode oferecer. A referência que o Wilson traz da escola é maravilhosa, a gente sabe, né, dessa referência que tem na cidade. E o quanto isso é ponto positivo para o sucesso desse aluno, né? Dependendo da expressão artística, o quanto que ela repercute dentro do país,
é algo que vai ser explorado também dentro das questões em alguma prova. Às vezes é o tema da própria redação, como já aconteceu em edições anteriores, né? Exatamente, exatamente. É abrir mesmo o mundo para esse aluno, né? Para que ele possa realmente ter contato. Como eu disse a vocês, são alunos que normalmente não têm a possibilidade de ir ao teatro, de ir ao cinema. E o SESC, nessa proposta, né, dos projetos culturais, favorece isso dentro do cursinho preparatório. Falando um pouquinho desculpa, complementando o que o senhor comentou sobre a leitura, que realmente é um problema, eu concordo contigo, não só dentro da redação. Não, as questões são desse tamanho. Quando você pega, por exemplo, uma questão de química, uma questão de física, uma questão de matemática, se você não tiver uma leitura adequada, se você não estiver lendo com qualidade, você não consegue extrair as informações que o texto está lhe passando. E isso vai refletir na perda das questões, entendeu? Então, no geral, nas redações, dentro das próprias questões, realmente, isso aí está fazendo muita falta. Eu acho que é um grande desafio. O Enem, a prova do Enem, por si só, é um grande desafio. Sim. Porque quem já fez sabe, é extenuante. E aí já é uma batalha, uma batalha. E aí, a gente trazendo a comparação para as escolas particulares e as escolas públicas, a gente vê isso, a luta meio que desigual nesse sentido, né? Por várias questões. Agora, claro, a educação pública, ela tem, principalmente o que a gente vê agora, ela tem melhorado bastante, justamente no sentido de corrigir essa diferença tão abissal que já houve durante muito tempo, né? E aí também tem a questão das cotas, que também já facilita o acesso, né? Já garantia um pouco mais. Mas aí a Helenilde, quando ela toca no assunto do SESC, os meninos e meninas que participam do SOS do SESC, francamente eu digo, são privilegiados, porque tem uma estrutura que o SESC se preocupa em oferecer, tem todo o cuidado, que de fato contribui muito para isso, né? A mesma coisa, a gente pensa hoje que, no caso, eu fiz vestibular ainda no formato tradicional e era uma coisa muito complicada. Hoje, contraditoriamente, paradoxalmente, parece mais fácil e ao mesmo tempo muito mais difícil o acesso, né? Mas, por exemplo, no meu tempo não tinha a plataforma Gonçalves Dias. Sim. Não tinha nem internet, vamos assim dizer. Então, hoje, com a inteligência artificial, tu tira a foto da questão, ele já resolve a questão para você. Então, uma facilidade que a gente não tinha. Tinha o aulão do sábado? Na minha época, eu me lembro que eu fiz 4 vestibulares, eu passei nos 4, não pude concluir, eu vim concluir os 2 últimos, né? Mas eu me lembro muito bem que quando eu fiz para jornalismo, eu sou formado em jornalismo pela UFMA, e quando eu fiz o vestibular, eu ganhei um mês de cursinho, uma bolsa de um mês de cursinho num cursinho da cidade. E aí eu fiz tal e passei em primeiro lugar. Aí depois eu vi minha foto de cabeça raspada, porque na época raspava a cabeça, tinha a boina da cor do curso. O nome divulgado. O nome divulgado no jornal, eu tenho guardado até hoje, uma mecha de cabelo guardado. E vi depois minha foto num outdoor bem grande do cursinho. Isso não tem preço, né? Porque aí a gente percebe muito de quanto valeu a pena a nossa luta, né? E eu vejo também que hoje existe uma rede, por mais que a sociedade pareça desarticular, mas quem está por trás, principalmente quem trabalha com educação, quem trabalha nessas instituições que se preocupam muito com isso, é uma rede que tenta assegurar, garantir pelo menos a participação nesses vestibulares. Olha, o Wilson ativou minha memória, viu, Wilson, de vestibular. Você ficou Vamos falando lá. E eu fiquei lembrando do meu processo. E, acredita, eu fui aluna do SOS Vestibular. Olha aí. Prestei 2 vestibulares, passei no segundo e fui aluna do cursinho, né? Na época, trabalhava no SESC durante o dia e à noite fazia o SOS Vestibular. Olha aí, ó. Isso, então,
hoje tem contribuído com algo que lá no passado foi uma ferramenta fundamental para a formação. Fundamental. Lembro bem dos professores, eram professores excelentes, né? O SESC tem realmente esse compromisso aí com a sua equipe técnica e assim, lembro dos professores perfeitamente. Cada aula de história, aula de química, se falar o nome aqui, todo mundo vai lembrar desse professor, que era emblemático. Então assim, foi e é, né? A gente está tratando disso, uma referência na vida acadêmica, porque justamente foi o que facilitou o meu acesso, né, para o ensino superior. Daniel, ia fazer alguma colocação? Não. Então, vou direcionar a próxima pergunta justamente para você, porque diante do que tanto a Ellen News como o professor Wilson, que eles colocaram aqui, a gente percebe que a forma, a dinâmica de transmissão de conteúdo já não cabe mais aquele formato, né? Na nossa época era o quadro de giz, hoje em dia é o quadro branco com pincel, já não cabe mais nisso. Como é que os professores têm trabalhado também essa dinâmica dentro de sala, dentro do preparatório? Bom, nós fazemos a captação dos nossos conteúdos dentro do nosso estúdio, que funciona aqui na URI de São Luís, né? Acho que o Wilson deve conhecer. E os professores já usam todas as tecnologias digitais que eles podem utilizar para que o aluno possa ter mais qualidade naquele conteúdo, né? Então, por exemplo, na nossa época se desenhava uma célula no quadro, se perdia meia hora para desenhar uma célula. Hoje você consegue trazer uma animação, você consegue, né, diversificar muito melhor aquele conteúdo, e isso gera um aprendizado mais interessante. Então a plataforma ela se preocupa com isso, de estar caminhando também com essas novas tecnologias para sempre melhorar na qualidade desse conteúdo que é oferecido aos estudantes. Foi algo que no período da pandemia, de certa forma, precipitou, mas foi um ponto positivo porque veio e ficou, tem contribuído bastante na formação desses alunos. Quando eles não estão dentro de sala, eles podem acompanhar pela plataforma, né? É interessante que nós estávamos muito no mundo tradicional, já se caminhava um pouco para alguns cursos preparatórios de forma digital, mas não com a mesma intensidade que aconteceu, né, no período pandêmico. Então, muita gente teve que se reinventar nessa época. E muitos perceberam que não era algo impossível de se fazer. Então a gente conseguiu também passar por esse obstáculo e consegue produzir materiais hoje com muita qualidade. E como você falou, esse período também serviu para que a gente impulsionasse, se qualificasse e aprendesse bem mais sobre esse mundo digital. Certo. Eu vou voltar a falar com a Helenildes porque eu quero também saber a respeito do trabalho psicológico que é feito junto a essas pessoas, mas a resposta vai ficar para o próximo bloco. Momento de mais um intervalo e já voltamos com o último bloco do Contraplano. De volta com o último bloco do Contraplano, hoje debatendo o Enem, preparação e incentivo como transformadores de vidas. Participam desse debate o coordenador do preparatório Pais Enem, Daniel Oliveira. O educador e gestor escolar, Wilson Chagas. E a supervisora de educação do SESC, Helenildes Figueiredo. Foi justamente com a Helenildes que eu falei no final do bloco anterior a respeito da preparação psicológica, porque tem muito conteúdo para repassar para essa turma, são fórmulas e fórmulas de matemática, são obras literárias para a parte da literatura, são muitas composições compostas da parte da química, mas o lado psicológico também é essencial preparar. Como é que lá no SESC é feito isso? Sem dúvida. Então, durante todo o ano nós temos essa preocupação, né, com a saúde mental dos alunos, né? E aí nós temos algumas ações pontuais que vão favorecendo esse acolhimento, que vão favorecendo esse fortalecimento emocional, né, para que esse aluno se mantenha engajado aí até o final. Temos um trabalho chamado Conversa Aberta,
que é onde nós levamos alguns profissionais para conversar com os alunos e, dependendo da turma, dependendo do período, até as próprias famílias dos alunos, né? Porque eu acho que isso é importante, né? Fazer com que essa família perceba a importância e a dificuldade desse momento para os alunos e se mantenha firme ali. Então, esse profissional ele vai conversar sobre a questão dos enfrentamentos, das dificuldades, da superação, né? Da autoestima dos alunos, que é muito importante nesse processo de ensino-aprendizagem, né? Outro momento importante, os próprios professores em sala de aula, eles fazem esse trabalho de acolhimento, né? Nós temos o gestor da atividade, ele é muito atento. Então, sempre que a gente percebe que tem um aluno ou uma aluna que está apresentando algum nível de dificuldade, seja nas questões de resultados lá dos simulados, da participação, ou seja, nas ausências, ele sempre vai buscando contato com esse aluno, com a família, justamente para entender. Conversava um pouco antes com o Wilson e dizia assim, o desafio que nós vivemos hoje, não só os adolescentes, né, todos nós, é estabelecer um equilíbrio emocional dentro do que nós fazemos hoje. E esses alunos passam por um desafio imenso, que é, durante todo o ano, né, estar ali dedicado e decidir a sua vida, vamos assim dizer, em 2 dias. Então, precisa desse suporte psicológico, sim, isso é fundamental para a aprendizagem, para o engajamento, né? Os meninos falaram sobre o programa o Terceirão Não Tira Férias. Nós temos 11 meses de atividades no SOS Vestibular. E sempre nos últimos dias, já praticamente na última semana, nós fazemos uma atividade chamada Maratona Sesc de Conhecimento. Então, esse é um dia muito parecido com o que os meninos relatavam. Nós temos as aulas, que pegam todo um formato diferente, é com karaokê, é com adivinhas, é com júri simulado, e temos também a parte recreativa. Como eles já estão na reta final, é o momento de continuar aprendendo, mas também dar uma relaxada, né? Extravasar um pouco esse nervosismo. Por isso, as questões psicológicas, essa saúde emocional é tão importante, tão cara para nós. Professor Wilson, acredito que, como todo gestor de escolas, seu desejo que todos os seus terceirandos acessem o ensino superior, mas a gente sabe que isso não acontece. Sim. Como é que fica essa preocupação com o lado psicológico para que eles percebam que foi apenas mais um processo, isso que eu ia dizer, que eles não devem desistir? A escola acaba colhendo nesse cursinho que existe por lá, alguns voltam para justamente o cursinho? Voltam. Eu acho que o ponto importante que a Lenilde tocou eles precisam de uma estrutura, um suporte para se sentirem acolhidos. A gente trabalha muito com a pedagogia do afeto, né? E no caso das escolas públicas todas, e as particulares também hoje já tem que ter uma disciplina, um componente curricular que é de tutoria. Então eles têm um tutor que vai acompanhar esse projeto de vida deles, que perpassa pela questão de acessar o ensino superior, né? Eles dizem o que eles querem ser e é preparado um plano para que ele alcance, né? E também é muito importante o apoio da família, né? E aí a gente, lamentavelmente, percebe que há uma visão equivocada de que esses meninos e meninas que estão no ensino médio já são responsáveis, já são conscientes de tudo, né? Então, eu costumo dizer que parece que ficam meio órfãos quando acessam o ensino médio. E aí a responsabilidade da escola aumenta, porque ela acaba tendo que dar conta disso tudo, mas também tem uma coisa que você tem que chamar a família para junto, né? Eu me lembro que na última reunião de pais eu apresentei um vídeo que falava, né, sobre esse manual que a gente acha que tem para criar e educar os filhos, né? E aonde que a gente está falhando, né? O que a gente está priorizando nesse momento, né? E tem que priorizar o todo, né? O todo. Não é fácil, dizer que é fácil não é. Uma outra coisa também, dentro dessa pedagogia do afeto, é o acolhimento diário,
As escolas de tempo integral, principalmente, né, Daniel, elas têm um acolhimento diário, diferenciado com eles, e ali naquele momento eles percebem que tem alguém que está se preparando, se preocupando com isso. No caso do terceiro ano ainda tem um outro lance, que é vencer os medos, porque o Enem é um desafio, volto a dizer, e precisa justamente que eles estejam seguros para enfrentar esse desafio e vencer esse medo, né? E hoje também há um problema geral, que é a questão da saúde mental. Então, todas as escolas, elas buscam, mesmo que de maneira alternativa, com suporte das instituições, das faculdades que têm curso de psicologia, o programa Saúde nas escolas, o PSE, eles também dão esse suporte. E tem um lance interessante, específico do Maria Aragão. Nós temos uma cadela, a Gentileza. Ela foi acolhida na escola e ela é assim, fantástica, ela é maravilhosa, super dócil. E quando ela percebe que um aluno ou uma aluna está em crise de ansiedade, ela vai para perto. Aí ela fica ali do lado, paradinha, aí ela olha, põe a cabecinha, ela dá a patinha e ali vai acalmando. É incrível, né? E aí eu acho que são essas estratégias que vão fazendo com que eles se sintam mais seguros. Mas tem uma coisa que é muito importante, sabe o que é? É acreditar neles. Dizer, olha, tu és capaz, tu vais conseguir, né? Isso com certeza faz toda a diferença. Com certeza, é preciso estimulá-los para que os resultados possam ser colhidos mais à frente. E aí, por conta de resultados, eu te pergunto, Daniel, em relação a isso, há uma expectativa boa diante de tudo que foi passado? Lógico que não tem como prever, mas há uma expectativa boa de bons frutos, de bons resultados através desse Enem para os estudantes do ensino público? Nós acreditamos que sim, até por tudo que foi preparado aí para esses estudantes, para dar o suporte a nível desse Enem e também Paz UEMA, né? Nós não vamos esquecer que também já está bem aí. Quando esse material ele é preparado, o próprio terceirão tira férias, né, Wilson? E o material agora do preparatório Paz Enem UEMA, a gente sempre foca nesses temas que são cobrados com mais frequência. Falando, por exemplo, dentro de uma prova de química, se você pegar aqueles 10 temas que aparecem com mais frequência naquela prova, no outro ano você tem 8, no mínimo 7 se repetindo. Isso garante que você tenha uma efetividade na preparação. Porque quando você estuda tendo aquele norte, é mais fácil. Então, nossa preparação tenta jogar o aluno para esse sentido, de encontrar possivelmente um conteúdo que a gente trabalhou dentro de sala de aula e disponibilizou para eles, né? Certo. E só para complementar aqui, por exemplo, a plataforma, ela disponibilizou desde ontem? Sim. Ontem nós recebemos, todas as escolas receberam uma CI que vem já com um link e eles farão os simulados da plataforma. Sim. Com um período específico para ele responder direitinho e a gente tirar o resultado dali. Por exemplo, no Maria Aragão, hoje, especificamente, eles fizeram, já deve estar encerrando da tarde, o simulado de linguagens e humanas, no mesmo formato que é a prova do Enem, tudinho direitinho, do PAS, e aí vão fazer na outra semana mais outros simulados que vão dar essa experiência de como é esse momento dessas provas que são a garantia do futuro deles. Isso é muito importante, a questão do simulado, porque tem muito aluno que não consegue dosar o seu tempo. E essa dificuldade vem justamente da não realização de simulados, pegando o próprio tempo que é destinado para a prova, tendo disciplina nisso. O horário que você deve chegar. O horário, entendeu? Então, é muito importante que o aluno realize esses simulados, né, professora? Então, por exemplo, a plataforma ela oferece 3 simulados durante o ano. O primeiro simulado é quando termina o terceirão de tira férias, né? A gente faz um simulado em 2 semanas, com o mesmo formato do Enem. Agora, no final da preparação, do dia 30 de outubro a 2 de novembro,
foi aberto o simulado para a primeira prova, né, o primeiro dia, que é a parte de ciências humanas, linguagens. E agora, para esse segundo dia de prova, que é justamente ciência da natureza e matemática, vai estar aberto do dia 7 ao dia 9 de novembro, certo? E o simulado, o EMA, o EMA que a gente faz entre os dias 28 e 30 de novembro. Então a gente deixa esse simulado para que o aluno possa, aquele que não tem, por exemplo, a facilidade de estar no SOS, ou então a oportunidade de estar no Maria Aragão com o Wilson, mas ele também tem um material que ele pode se preparar para poder realizar essa prova. Falou-se em simulado, eu particularmente eu acho que o simulado me causava mais medo do que a própria prova do vestibular. A gente já está encaminhando para o encerramento do programa e eu queria abrir espaço para as considerações finais, para que vocês coloquem algo que porventura a gente não tenha explorado aqui dentro do programa e até mesmo, quem sabe, uma mensagem de incentivo para os participantes, aqueles que vão participar neste próximo domingo, do segundo dia das provas, para que eles se sintam bem motivados, por mais que de repente eles tenham um sentimento de que não tenham ido tão bem no primeiro domingo, mas tudo pode ainda ser revertido nesse domingo. E a gente começa por você, Lenildes, fique à vontade nas considerações. Então, primeiro agradecer, né, o convite e dizer que assim, é um desafio, como nós falamos aqui ao longo de toda essa conversa. Não, eu sempre digo, gosto de dizer aquela frase, ninguém larga a mão de ninguém. Desde o primeiro dia, quem entrou vai até o final. Tenha suas dificuldades, suas ausências, mas se mantenha firme, porque isso é fundamental lá na frente. Buscar tranquilidade, né? Seja através desse exercício que o simulado nos oferece, né? Seja mesmo também nesse tempo que você precisa fazer para si, para não ficar tão focado e isso realmente gerar um estresse desnecessário, ou melhor, um estresse maior nesse processo, né? E acreditar no seu potencial. E se não der certo, normalmente dá, mas se não der certo, tentar novamente. Porque é isso que realmente são as experiências que vão nos fortalecendo, né? E com certeza diferente você fazer um preparativo, fazer um processo seletivo desse ano, não passar, o ano que vem você vem muito mais forte, você vem muito mais preparado, muito mais confiante. E aproveita para fazer o convite também, né? O curso preparatório SOS Vestibular está de portas abertas, né? É um curso preparatório que funciona por 11 meses durante o ano, de segunda a sexta. Temos no turno matutino e no turno vespertino. Curso gratuito, funcionando no Sesc Deodoro. Pois é, falou agora há pouco, né, que não pode existir aquilo que não me destrói e me fortalece. Exatamente, isso é muito poderoso. Professor Wilson. Eu trago para esse final aqui, primeiro agradeço o convite para participar desse momento que é importante e trago o Gonçalves Dias, o grande poeta maranhense que diz que a vida é combate, né? Que aos fracos abate e aos fortes só pode exaltar. Então, assim, é uma batalha, mas que se você tiver perseverança, determinação, você buscar se preparar para esse momento, você vai conseguir sim o êxito, confiança, preparação, disciplina, né, organização, não esquecer o que tem que levar, sair de casa cedo, se preparar, ter fé também, porque isso também ajuda muito. A gente tem que acreditar em alguma coisa, primeiro acreditar em si mesmo. E aí nós que inclusive trabalhamos com a educação pública, sabemos das adversidades, das dificuldades, quem mora em periferia muito mais ainda, mas a gente tem que entender que a universidade é um espaço que é democrático, que tem que receber todo mundo e que nós temos sim que nos preparar para ocupar esses espaços e trazer o retorno para a nossa comunidade. Força, galera! Daniel. Bom, pessoal, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar presente aqui nessa mesa, dividindo esse espaço com essas autoridades na educação, né? Então, assim, para mim é muito gratificante estar aqui com vocês. E eu quero me dirigir agora a você, que não tem, por exemplo, uma oportunidade de fazer um pré-vestibular. Eu quero que você aproveite a oportunidade que o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação, preparou para você. É um material riquíssimo de preparação, tanto para o Enem como para o PAS UEMA. São mais de 1000 questões, você tem uma playlist para esse preparatório agora, PAS, Enem e UEMA, você tem uma playlist dividida por conteúdo que você pode
selecionar e assistir à vontade. Então, eu quero assistir a questões de biologia e resoluções. Você vai se preparar apenas com questões do Enem e da UEMA, tá certo? Então, você que está aí do outro lado, nos assistindo, que não tem essa possibilidade de fazer um pré-vestibular, ou então que conhece alguém que queira participar, por favor, se inscreva no nosso canal, Plataforma Gonçalves Dias, e não esqueça o nosso simulado, tá? Nosso simulado agora é do segundo dia, que vai acontecer entre os dias 7 e 9 de novembro, e nosso simulado EMA entre os dias 28 e 30 de novembro. Espero vocês por lá. Quero agradecer imensamente a presença dos três aqui nesta mesa, nesta conversa, que eu acredito que se quem vai fazer a prova neste próximo domingo, né, esse segundo dia de provas, estiver acompanhando, com certeza deve tirar algum estímulo daqui, porque vocês, de certa forma, estimularam, né? Eu mesmo senti vontade de fazer agora, depois dessa conversa. E de assistir a plataforma. De assistir a plataforma. A você que vai fazer esse segundo dia de provas, boa sorte, seja forte. Chegamos ao fim do Contraplano de hoje. Você pode assistir a reprise desta edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube, TV Assembleia Maranhão. Nós voltamos com uma nova discussão no Contraplano da semana que vem. Até lá, paz e bem.